Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado no canal da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui na maior conferência de inovação e tecnologia do estado, a Rio Innovation Week. Eu sou Miguel Ferreira, aluno da UERJ e integrante do Audiolab. Juntamente com a Comuns, estamos liderando mais um episódio do UERJ 75 anos. Diversidade que inspira, conhecimento que transforma. No programa de hoje, vamos conversar sobre inovação e tecnologia no ensino, pesquisa e extensão na UERJ. Como instituição de ensino e pública, uma das missões da UERJ é propor diversas missões e objetivos que estabeleçam um bem-estar social e acadêmico. Para abordar esse assunto, contamos com a presença dos professores da UERJ Alexandra Monteiro e Israel Felsensbaum. Alexandra é graduada em Medicina pela Universidade Gama Filho. Me permitem, vou olhar uma colinha porque vocês dois são heróis, se me permitem. Mestre e doutor em Radiologia pela UFRJ, MBA em Inovação na Gestão Pública pela UERJ. Professora titular na Faculdade de Ciências Médicas, coordena o Núcleo de Saúde, Saúde Digital e Telesaúde e atualmente atua na Pró-Reitoria de Saúde da UERJ. O professor Israel é graduado em Ciências Biológicas pela UERJ, mestre em Biociências Nucleares também pela UERJ, passou por aperfeiçoamento em Medical Center no Departamento de Radiologia pela Universidade de Stanford e é doutor em Ciência da Vida pela Université Pierre e Marie Curie. É professor titular do Departamento de Biofísica e Biometria do Instituto de Biologia da UERJ e atualmente é diretor do Departamento de Apoio à Produção Científica e Tecnológica na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa na UERJ. Alexandra e Israel fazem parte dos mais de 3.000 estudantes da UERJ que, juntamente com 38 mil técnicos, 80 cursos de graduação, 182 de especialização, 59 de mestrado, 46 de doutorados, distribuídos em 13 campos e unidades por todo o estado, enchem o povo fluminense de orgulho. É muita coisa. Agora eu queria pedir, muito obrigado por essa entrevista, pedir para os senhores se apresentarem. Pode começar, Priscila. Bom, primeiro, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui, é muito bom essa atividade dentro da Rio Innovation. A Rio Innovation se consolida no estado do Rio de Janeiro como um evento de inovação que envolve de forma transdisciplinar todas as áreas. E a Secretaria de Ciência e Tecnologia fazer essa ação de podcast, sobretudo, né, professor Jael, ser entrevistada por você, o querido aluno da nossa universidade. Então é um prazer enorme e a gente está aqui aberto por esse debate, animado, um debate que é profícuo na perspectiva da formação de pessoas. Então isso é um tesouro de discussão dentro de um evento de 150 mil pessoas, né? Eu vou ficar honrado, vou guardar para sempre essa honra de entrevistar vocês. Professor, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer, Miguel, estar com você aqui, com a professora Alexandra. É muito bom podermos trazer para toda a comunidade do Rio de Janeiro e, quem sabe, mais estados, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Um pouco do que ela faz, como é que ela se comporta e esse evento que a SECT promove, junto com todas as outras instituições, né? Provavelmente vai ser um sucesso, mais uma vez, esse ano. E, como a gente vê aqui que eu li, fazemos muita coisa, é muita coisa mesmo. Eu não tinha noção, né, de como a nossa universidade é tão grande. Diversa, exatamente. Eu preparei algumas perguntas e eu vou começar fazendo elas aqui para vocês. 3 delas são para vocês dois, uma específica, e aí a gente vai alternando, tá? A primeira pergunta é: como que a universidade lida ou deve lidar com a inovação, mas sem perder o seu caráter humanístico e social? Quem pode começar? É uma característica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro não perder tudo que você falou, né? Ela tem necessidade de manter a sua diversidade, ela tem necessidade e promove a qualidade acadêmica, ela se mantém pública, né? E com todos os programas sociais que ela já existe nela hoje em dia e outros que devem acontecer. Mas, basicamente, e é isso que está aqui a SECT promovendo, é estimular a pesquisa. Pesquisa no estado do Rio de Janeiro,
para aproximar a sociedade, a indústria da vida acadêmica. A gente tem muito a oferecer como parceria à sociedade através do mercado, né? Então, eu acho que é isso que a sociedade precisa ser informada e esclarecida. Perfeito. Então, a inovação, eu acho que é o core da UERJ, né? Há mais de 20 anos, o professor Jael me corrija, a universidade criou, inclusive, dentro da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, um departamento de inovação. E esse departamento, que cada vez mais forte, né, professor? Cada vez. Ele capilarizou. Então, a inovação, ela tem feito parte, é parte dos programas curriculares da maioria das unidades acadêmicas, inclusive a saúde, eu que sou da medicina. Então, a gente cada vez mais discute, até porque a inovação é igual à evolução, né? Tudo que evoluiu ao longo desses muitos anos da humanidade como um todo é fruto de uma inovação. Seja ela uma inovação incremental, uma inovação radical, uma inovação mais simples possível ou disruptiva, mas são essas mudanças que permitem, inclusive, que hoje a gente esteja sentado a essa mesa num diálogo aberto que poderia, inclusive, estar agora interagindo com uma comunidade virtual. E a UERJ, pela sua pluralidade, pela sua transdisciplinaridade e pela sua visão, né, professor, de olhar sempre para a sociedade, até porque o ser uma universidade pública é a sociedade que nos alimenta, né, que nos fomenta e que nos demanda. Então, a inovação é parte do currículo. Recentemente, houve uma demanda do Ministério da Educação e Cultura para a curricularização da extensão, obrigatória nos cursos de graduação. Então, pensando que a universidade tem a sua missão extramuros de extensão, a curricularização ela fortalece cada vez mais que se mapeie os problemas da sociedade e que se ajude a solucionar usando métodos e processos inovadores. Então, essa é a nossa UERJ, né, professor? É UERJ plural, UERJ viva. E sempre academicamente referenciada, né? Sempre. E aproveitando já este gancho, eu vou puxar para a próxima pergunta, que é justamente muito do que a gente está falando agora. Quais estratégias a universidade deve tomar ao adotar essas tecnologias e inovações que possibilitem avanços que realmente impactem na sociedade? Isso já vem acontecendo, né? A gente tem no departamento Inova UERJ, né? Que é exatamente o que traz projetos de inovação. Ele já tem, com o apoio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, as navezinhas, onde a gente atende a juventude e adultos também na qualificação da formação deles, né? Na educação completa dessas pessoas. Outro é o polo de laboratórios multiusuários, né? Num parque tecnológico. O parque tecnológico que a UERJ, nesse momento, vem estimulando a sua formação, com certeza vai ser uma oportunidade de relacionamento com a sociedade muito grande, né? Porque nós temos vários laboratórios importantes que, trabalhando em conjunto nesse parque, vão poder produzir muito mais. Em termos de estratégias internas, a universidade ela tem disciplinas eletivas de inovação, ela tem um programa de incubadoras, programa esse cada vez mais fortalecido. A última incubadora a ser constituída tem 2 anos exatamente, foi no campo da saúde. Ela está localizada dentro do Hospital Universitário Pedro Ernesto. E o objetivo, tanto das disciplinas eletivas, como as atividades de formação, como o Hackathon, que é promovido por diferentes unidades acadêmicas e centros setoriais, mas é também aproximar um pouco, ou aproximar de fato, a universidade, o processo formativo com startups e também com empresas. Até porque os líderes do mercado são egressos de uma universidade. E quando a gente distancia o que se entrega, né, enquanto produto, processo ou serviço, da formação do aluno, ele fica com o hiato ali formativo. Então, o programa de incubadoras, as disciplinas eletivas, um Living Lab, que é um sonho de consumo da saúde, o professor Jael, estou aqui já provocando o professor Jael,
São laboratórios vivos onde o aluno desenvolve, inclusive, metodologias científicas para a pesquisa, só que não uma pesquisa científica na perspectiva de uma revisão bibliográfica robusta, mas sim a técnica, o método e o processo de mapear na sociedade problemas, que existem metodologias próprias, como a metodologia Canvas. Então, a UERJ cumpre seu papel fomentando internamente, além de todas essas ações com parceiros externos. Viu? E é muito importante justamente essa integração com os alunos, né? Sempre fomentar a participação deles. Fundamental, né? É fundamental que os alunos interajam com a gente, né? E existem vários programas, né, promovidos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, que desde da iniciação científica, a monitoria, né, vem atraindo alunos para que a academia seja fortalecida no futuro. Exatamente. Isso é de extrema importância, como o senhor falou, porque, por exemplo, eu estou aqui como um aluno também, e aprendendo muitas coisas que eu não imaginei, não só por não ser da saúde, mas que é uma oportunidade muito grande de estar sempre nesse espaço de debate com todos nós, porque a comunidade é isso, né? É uma troca constante. Quando eu estava fazendo a minha busca na biografia enorme de vocês, eu percebi uma afinidade na radiologia. Então, a que medida a interdisciplinariedade é motor para essas descobertas? A radiação foi o que me atraiu para a vida acadêmica, né? Quando eu era o primeiro contato em pesquisa que eu tive foi estudar os efeitos da radiação ultravioleta em células eucarióticas, né? Então, isso fez com que eu avançasse o meu estudo com radiação, né? Porque o efeito da radiação ele é diverso, né? E ele provoca mutações, e foi a área que eu abracei, né? A área da mutagênese que me levou ao meio ambiente, né? Porque não só a radiação, mas outros agentes físicos e químicos são capazes de lesar a matéria viva, né? E a gente tem a capacidade de, algumas vezes, reparar essas lesões. E é isso, por exemplo, que o meu laboratório estuda. E eu tive a oportunidade de trabalhar, como você mencionou na minha biografia, de trabalhar em Stanford, no departamento de radiologia, né? E lá, em vez de radiação ultravioleta, a gente utilizava radiação ionizante, né? Para a busca de novos mutantes bacterianos, exatamente para estar reparo, né? Então, a afinidade com a radiologia é a radiação, e é isso. Bom, falar da radiologia é falar do coração, né? Porque a radiologia, a radiação ionizante, ela tem papéis na terapêutica, no tratamento, né, que é a terapêutica, no diagnóstico, que é a área médica que eu atuo, e na pesquisa como um todo, né? Então, assim, a radiação ionizante, desde que observado todos os cuidados que há de se ter com o meio ambiente, com a saúde humana e animal, ela é um indutor natural de transformação. Marie Curie, que foi das universidades que o professor Jael teve lá, foi uma mulher que lá em 1800 e alguma coisa, salvo engano, ela deu a sua própria vida e saúde a favor da pesquisa para o uso da radiação. E o que muda na radiologia? Qual a relação com a inovação, que talvez seja até um motivador de eu, Alexandra, estar nesse mundo de inovação? A radiologia é uma transformação. Hoje os métodos de imagem, a ressonância magnética principalmente, para se fazer uma ressonância magnética de crânio para uma doença tipo Alzheimer, você tem não só as sequências convencionais, que são as imagens adquiridas de forma convencional, como sequências moleculares, como sequências de avaliação de mapeamento de fluxo cerebral, como sequências de função, como exames que você faz estimulando o paciente, que ele interage e responde. Além disso, essa própria imagem que é feita do paciente, nesse case do Alzheimer que a gente está fazendo, eu posso trazer essa imagem, manipular tridimensionalmente, imprimir como impressora 3D e trabalhar com Big Data em grandes bancos de dados, desde que anonimizados, que a Lei Geral de Proteção de Dados mundial e brasileira recomenda. Então, a radiologia é uma eterna transformação, ela é inquieta.
por conta da pesquisa mundial que vai desenvolvendo soluções na ultrassonografia, na tomografia, na ressonância magnética, na mamografia, que cada vez tem sido aperfeiçoada, e na radiação convencional como um todo, para o raio-x de tórax. Isso é que a gente chama de radiologia, não radiação, radiologia convencional. Então, a radiologia ela tem uma trajetória de interface muito grande. No nosso país, por exemplo, foi a radiologia médica a primeira a ter uma resolução para a telemedicina, que hoje é um nome que se fala muito, telemedicina, da de saúde. Então, depois da pandemia, ele ficou mais popular, esse conhecimento. E a radiologia, ela ainda em 2007, ela já teve a sua própria resolução em relação ao ato médico do radiologista para o laudo à distância. Então, a gente está muito... A minha especialidade é a radiologia. Hoje se fala radiologia e diagnóstico por imagem, porque ressonância não tem radiação, ultrassonografia não tem radiação. Então, por isso que a radiologia é diagnóstico por imagem. Ela tem uma interface perene, profícua, com a inovação, os processos de inovação e produto, processo e serviço, né? Então, acho que muita coisa, às vezes eu olho para trás, eu acho que ela foi incentivando e aí a gente fez o spin-off ali, né, professor? E foi trabalhar com outras áreas na inovação. Bom, eu queria fazer mais 2 perguntas, o nosso tempo está acabando, então eu vou ser mais rápido. Que eu perguntar para o professor Israel como é que foi avançar quando o senhor lançou em 2019 a coleção Meio Ambiente para o público infantil. Você alterou a linguagem, a roupagem. Aí você pega aí algo muito sensível, né? Que é mudança realmente de paradigma. Eu acostumado à bancada experimental, né? A produção de artigos científicos e na área, como eu falei há pouco, né? Na área ambiental, né? E eu me deparei que como a gente estava distante de romper com paradigmas infantis, né? Que já desde a infância a gente precisa romper com os paradigmas com relação ao meio ambiente, porque senão as transformações não acontecem, né? E aí eu tive uma oportunidade incrível de, junto com um parceiro meu, o Davi Palatinic, com quem a gente produziu e foi extremamente bem acolhido por uma editora, né? Porque é difícil, né? Para pesquisadores produzirem, já foi em 2010 isso, para produzirem para o público infantil, né? E a gente transformou o nosso conhecimento, né, com relação ao meio ambiente em imagens lúdicas dessa coleção Meio Ambiente. São 4 livrinhos, as plantas, a água, o ar e a terra, onde a gente apresenta para as crianças que o mundo pode ser diferente, mas precisa da ajuda deles, né? Porque os adultos estão um pouco contaminados já, né? Então, realmente foi uma mudança. Em princípio, não tem muito a ver com o que eu faço no laboratório, mas tem tudo a ver com o que eu faço na vida. Então, eu acho que é isso, né? Se eu estudo reparo celular, se eu tento com esse reparo implicar numa possível utilização no estudo de câncer, né? É muito amplo. Eu preciso que algo antes aconteça para evitar exatamente que malformações ocorram, que doenças sejam evitadas, né? Então, essa proximidade com o público infantil foi muito rica. Bom, eu ficaria aqui por horas, nosso tempo realmente está acabando, então, rapidamente, professora, eu queria que a senhora comentasse como é que foi a coordenação a partir de 2022 do Laboratório Saúde 3D, para a gente ter esse panorama e finalizar com essa chave de ouro. Eu só queria, assim, complementar bem rapidamente a fala do professor Jael, que hoje se fala de One Health, né? Saúde humana, animal e meio ambiente. Então, isso é o maior valor para a sociedade do futuro, né? Pensar esse One Health integrado. E o Laboratório de Saúde 3D, ele é um apoio da FAPERJ, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, a FAPERJ como sua agência de fomento. Hoje a gente tem uma estrutura plena, a gente tem 12 impressoras que imprimem em resina, imprimem em filamento, 2 scanners que a gente, de pequenas e grandes partes,
E, no momento, a gente está trabalhando com o que a gente chama do 3D Point of Care. O laboratório 3D está localizado dentro do campus do Hospital Pedro Ernesto. E por estar dentro do hospital, e até pelo fato de eu ser médica também, o que está acontecendo? O grupo da cirurgia do hospital, principalmente, tem um caso de um paciente internado. Recentemente, a gente teve um tumor que estava invadindo a coluna, e o cirurgião queria planejar como é que ele ia colocar uma prótese, porque ele tinha que retirar essa parte do corpo vertebral que estava invadido pelo tumor. Então, ele trouxe as imagens da tomografia, do DICOM, que chama o arquivo DICOM da tomografia. Essa imagem foi trabalhada 3D, o modelo foi visto virtual, foi visto impresso, e com o modelo impresso, o cirurgião pôde testar qual seria a melhor prótese, né, para ocupar esse espaço da vértebra, porque ele tem que ter um lugar ali, senão achata a coluna, e o paciente pode perder os movimentos. E, além disso, é uma possibilidade de educação para o paciente. Porque o paciente, ou ele, ou seu responsável, ele entende o problema e ele participa do seu cuidado. Hoje, a visão do Ministério da Saúde é que o paciente é o centro do cuidado. Não adianta ter tecnologia e inovação se o paciente, todos nós cidadãos, se nós não nos apropriemos da nossa consciência do cuidado. Então, o laboratório 3D hoje, que a gente está muito pela própria localização dentro desse 3D Point of Care, o caso do paciente internado, e a gente responde com o modelo, ele participa também, ele enxerga o problema. Cálculo renal é um outro lado que está avançando bastante a pesquisa. Então, o paciente entende que ele tem um cálculo renal e que ele tem uma obstrução e qual o procedimento que ele vai fazer, qual o cuidado que ele tem que fazer depois. Então, foi uma inovação bem significativa e com apoio da SECT e da FAPESP, que a gente agradece muito, né? Bom, eu ficaria aqui por horas, mas a gente fica por aqui com mais um episódio da UERJ 75 anos. Agradeço e agradecemos muito a companhia dos nossos professores, nossos internautas. Vocês dois, muito obrigado por esse momento, por essa entrevista. Muito obrigado mesmo, foi um momento muito importante esse diálogo. O UERJ 75 anos, diversidade que inspira, conhecimento que transforma, é uma parceria da UERJ com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Além deste programa, tem mais outros 17 temas sobre inovação e tecnologia disponíveis aqui no canal do YouTube da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação. Eles falam sobre a atuação da UERJ no ensino básico ao superior, com foco na formação profissional, cidadã, pesquisa e inovação. Nesses episódios, vocês vão conhecer alguns dos 648 laboratórios, 663 grupos de pesquisa e mais de 1.000 pesquisadores cadastrados, dos mais de 1.700 projetos de extensão e de produção artística efervescente nos nossos espaços culturais. Nos outros programas, você também vai conhecer a impactante missão que a UERJ tem e que somente em 2024, mais de 950 mil atendimentos, 13 mil cirurgias e 46 transplantes foram feitos. Ficou curioso para saber um pouco mais sobre toda essa produção tecnológica e científica e inovadora da UERJ? Então confira os outros episódios. Obrigado pela sua companhia e até o próximo UERJ 65 anos. Diversidade que inspira, conhecimento que transforma.